como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu envolve em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Graça e paz, boa noite, igreja. Tudo bem com você? Eu espero que sim. E eu quero nessa noite convidar você a estar se preparando o teu coração para estarmos juntos cultuando ao Senhor. Nós como igreja decidimos que estaremos nesse período, né, em que nossa região aqui está na fase vermelha. Nós voltaremos apenas com os cultos online. E eu quero te trazer uma palavra antes da gente começar o nosso culto, te lembrando que ainda que não estejamos reunidos aqui na igreja, você está aí na tua casa, o propósito de cultuar o Senhor é o mesmo, a reverência ao Senhor é a mesma, amém? E eu quero te estimular a você tirar esse momento com muita seriedade no teu coração. Convido o seu familiar, a pessoa que está aí com você na sua casa, para estar tirando um breve momento desse domingo para estarmos cultuando, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra e sendo por Ele ministrado, amém? Nessa noite eu quero te convidar então para nós fazermos agora uma palavra de oração. Aí onde você está, pensa no Senhor agora e vamos orar a Ele. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, te exaltar pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos te adorando, de estarmos, ó Deus, falando contigo, te ministrando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto racional ao Senhor, e de também, Senhor, sermos ministrados pela tua palavra. Pai, nós te pedimos que ainda que virtualmente possamos todos nós sentirmos a presença do teu Santo Espírito. Afinal de contas, o Senhor não se limita a tempo, a espaço, a local. Eu sei que nesse instante o Senhor está aqui conosco, nós que estamos na igreja, está com cada um que está no seu lar, acompanhando pela televisão, pelo celular, pelo computador. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, és bem-vindo às nossas vidas. És bem-vindo neste lugar, nesse momento em nossas vidas, para receber o nosso culto ao Senhor. Tu és tremendo, Tu és santo. Nós te dedicamos as nossas vidas, te dedicamos o nosso ser. Pai, te entregamos a nossa alma, as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso espírito. Tudo entregamos a Ti e pedimos que o Senhor receba e que o Senhor tenha liberdade para falar com cada um de nós que estamos, ó Pai, concentrados no Senhor, que decidimos voluntariamente nos abster agora de todo outro tipo de programação para estarmos cultuando a Ti. Receba as nossas vidas. Eu oro por aqueles irmãos que estão agora se preparando para cultuar. Por favor, Pai, desembarace o caminho deles. Se algo está impedindo com que os Teus filhos, ó Deus, estejam agora se dedicando, se separando para um momento, meu Deus, cultico, que o Senhor então desembarace os caminhos e que todos nós possamos estar agora, Pai, concentrados, conectados com o Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido sobre todas as coisas nesta noite. É
É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, por isso nós estamos aqui, Senhor. Somente Tu és digno, somente Tu és santo. Que nessa noite, Deus, cada um de nós possamos erguer um altar de adoração, porque nada irá impedir com que nós Te adoremos, Deus. Nenhuma doença, Senhor, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade irá nos parar. Tu és mais importante, Deus, do que tudo que temos. Tu és mais importante, Deus, do que tudo que somos. E nessa noite nós queremos declarar isso, Senhor. Com tudo que somos, com tudo que somos, nós queremos declarar que não há outro Rei. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Declare mais uma vez, Rei dos Reis. Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Se você puder, erga a sua voz onde você está e clame: vem e toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Senhor. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando os seus planos. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando os seus planos. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando os seus
compara a ti, incomparável és, inigualável és. Tu és santo, majestoso, conselheiro. Tu és Jesus, amado da minha alma. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga isso pra ele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos declarar mais uma vez: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Senhor Jesus, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você declara mais uma vez essa verdade. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Oh Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E nós queremos, meu Pai, com estas canções declarar ao Senhor que confiamos em Ti. Independente das circunstâncias que porventura estamos passando, nós confiamos no Senhor. Nós nos alegraremos no Senhor, porque nada nem ninguém, Senhor, nesta terra é o motivo, é a razão da nossa alegria. É o Senhor, ó Pai, que é a fonte de toda alegria e contentamento no nosso ser. Por isso, Senhor, nós declaramos nesta noite que ainda
ainda, Senhor, que as coisas aconteçam diferente daquilo que esperávamos ou imaginávamos. Todavia nós nos alegraremos em Ti, pois a nossa confiança, a nossa fé, ela está depositada no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Receba, Senhor, o nosso coração. Receba, Senhor, a nossa vida, meu Pai, derramada no Teu altar como oferta, como perfume agradável ao Senhor. Receba as nossas vidas, nós Te pedimos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido irmão, querida irmã. Se você está percebendo aí que está faltando gente aqui da igreja para estar compartilhando, para estar participando desse culto, copia aí o link, manda para esta pessoa, dá um toque aí para que ela não esqueça, né? E ela venha cultuar conosco. Uma das vantagens do culto online é que até aquelas pessoas que têm dificuldade para estarem aqui à igreja, às vezes por conta de um familiar, por uma situação corriqueira do dia a dia, ela pode estar acompanhando, né, através da live. E eu quero te convidar então a estar ajudando esse irmão, essa irmã, que porventura, por algum motivo, se esqueceu ou se perdeu no horário. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração pela manhã. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 12. Vou dar um tempinho para que você possa acompanhar comigo. E depois você pode deixar aí aberto em Tiago. Nós vamos ler outros textos da palavra de Deus, mas depois vamos voltar em Tiago, então fica mais fácil para você acompanhar, tá? Então vamos lá, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Eu quero falar um pouquinho de como Deus pode usar o problema que possa ter chegado à tua vida para te beneficiar. Como Ele pode usar os problemas, né, os desafios do dia a dia para trabalhar no seu coração. Eu quero que em nome de Jesus o seu coração esteja bem aberto, a sua mente esteja aberta para aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. Vamos ter mais uma palavra de oração? Coloca a mão aí no teu coração. Senhor, eu quero te pedir nesta noite para que o Senhor traga a nós o entendimento, a revelação da tua palavra. Deus, que a nossa mente, o nosso coração possam estar livres, desimpedidos. E que em nome de Jesus, ó Deus, possamos ser ministrados por Ti. Tenha liberdade para falar conosco, para ministrar ao nosso coração. Te dedicamos a nossa atenção, o nosso coração, o nosso intelecto, Senhor. E pedimos, fala mesmo conosco, Pai. E que o nosso coração seja como uma terra fértil, terra boa para o plantio da semente da palavra de Deus. E que ela possa, Senhor, germinar em nós e produzir a 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém? Feliz o homem que persevera na aprovação, porque Deus, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os problemas, eles vão chegar nas nossas vidas, né? Infelizmente, hora nenhuma o Senhor nos isentou deles. Mas Ele até nos advertiu e nos lembrou de que nós poderíamos neste mundo passar por aflições. E os problemas, quando eles chegam nas nossas vidas, a forma de nós enfrentarmos o problema pode definir se o problema ele vai nos derrotar ou se ele vai nos fazer crescer. Tudo isso vai depender da nossa resposta a eles, da nossa resposta no momento em que nós formos afligidos pelas dificuldades da vida. E infelizmente, a maioria de nós não consegue entender e ver como Deus está agindo através daquela situação. Muitos de nós nos desesperamos diante das adversidades, das tribulações, das dificuldades, dos problemas, dos gigantes que se levantam diante de nós. E deixamos muitas vezes de estarmos atentos e apercebidos àquilo que o Senhor quer falar, quer fazer, quer nos ensinar.
né? Alguns se reagem de maneira ressentida para com Deus. Ficam magoados com Deus, bravos com Deus, murmuram, questionam, ao invés de se aquietar e deixar Deus falar, deixar Deus ensinar, deixar Deus nos instruir para o nosso benefício. Amém? E primeiro ponto que eu quero ver com você nessa noite, porque que Deus, então, Ele pode usar o problema a nosso benefício, é de que Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dias tranquilos, nós, com muita facilidade, nos esquecemos de Deus. Nós meditamos sobre isso na palavra do domingo passado, né, nas orientações de Moisés para o povo, assim que eles atravessaram a terra prometida, o Mar Vermelho, foram para o deserto, e no momento em que eles estavam para conquistar a terra prometida, Moisés os advertiu, para que eles não se esquecessem de Deus, no momento da bonança, no momento da vitória. Então, muitas vezes, a gente está passando por dias tranquilos e, infelizmente, temos essa tendência humana de nos desligarmos, de nos desconectarmos com Deus, de não estarmos vigilantes, apercebidos no que está acontecendo ao nosso redor. E então Deus, em alguns momentos, Ele usa as adversidades, Ele permite com que os problemas venham para chamar a nossa atenção. É como se Ele estivesse acendendo uma fogueira debaixo de nós, fazendo o fogo aquecer, para que nós então nos voltemos para Ele, para que nós então voltemos a nossa atenção a Ele novamente, né? Fruto de uma vida, às vezes, em que nós estamos tão distraídos com as nossas coisas corriqueiras e com as bênçãos, com os benefícios, com as vitórias que estamos recebendo, que deixamos de buscar o Senhor. E às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudar os nossos caminhos, né? A palavra nos diz lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 30, se você quiser acompanhar comigo, Provérbios 20, versículo 30, diz assim: às vezes, olha só que interessante, é preciso uma situação dolorosa, isso aqui foi o que eu falei, né? O versículo 30 de Provérbios 20 é: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Então, muitas vezes, os golpes da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, elas nos ajudam a eliminar o mal da nossa vida. Sabe aquela pessoa que, eu vou dar um exemplo bem prático, aquela pessoa que já tinha uma predisposição a diabetes, por exemplo, e ela já tinha recebido do médico uma advertência de que precisaria mudar os seus hábitos alimentares, a sua rotina diária, deveria praticar exercício, eliminar o doce, diminuir carboidrato, e ela não ligou muito para aquela advertência do médico, né? Para aquele alerta que o médico deu a ela. E com o passar do tempo, ela que não preocupou com a sua saúde, não preocupou em mudar nenhum tipo de hábito, se vê numa crise de diabetes. E aí então ela recebe o diagnóstico e ela então é obrigada a mudar o caminho, a fazer mudanças, né, na sua vida. Então, muitas vezes, os golpes e ferimentos da vida, eles eliminam o mal, que às vezes nós insistimos com ele. Eu trouxe aqui um exemplo na saúde, mas a gente pode colocar em todas as áreas, na área financeira, na área familiar, na área profissional, ministerial, na saúde. Às vezes o Senhor permite com que contratempos, com que situações adversas, problemas nos aconteçam, para nos despertar, para chamar-nos a atenção e nos fazer mudar a rota, nos fazer mudar o caminho. Nós vamos ser sinceros, muitas vezes somos teimosos, né? A gente insiste no erro, a gente insiste em permanecer na inércia, sem mudar o caminho. E o Senhor então tem que usar dos seus artifícios, das suas maneiras, para chamar a nossa atenção. Uma segunda coisa que o Senhor pode usar o problema para agir em nossas vidas, é de que Deus pode usar o problema para provar você. Para provar o seu coração. Assim como nós meditamos também no domingo passado.
Ele permite o deserto, Ele permite a adversidade, a tempestade para provar o seu coração. Muitos de nós que estamos aqui e que estamos aí online, somos como um saquinho de chá, que por fora a gente não percebe qual que é o sabor. Para conseguirmos saber que chá que é preciso colocar na água quente. E aí então vai exalar a fragrância, o sabor, e vai se descobrir quem realmente somos. E às vezes, no decorrer do dia, com os meses passando, a gente tem uma dificuldade de perceber quem estamos sendo. Isso não é um problema de A ou B, é um problema natural do ser humano. Nós temos mesmo uma dificuldade de fazermos essa autoavaliação e de sermos sinceros conosco e entendermos quais são os sentimentos que estamos tendo, os pensamentos, as posturas que estamos tendo. E os problemas, quando eles chegam, eles fazem com que a nossa estrutura seja desvendada, com que as nossas emoções, os nossos pensamentos aflorem. Desta maneira, Deus quer fazer não com que as pessoas saibam quem você é, mas para que você mesmo saiba quem você está sendo. E olha só o que eu disse. Às vezes o que Deus quer mostrar para você, não quem você é, mas quem você está sendo. Porque às vezes a gente pode, no decorrer da caminhada com Cristo, em algum momento, retroceder em algum tipo de pensamento, retroceder em posturas que nós estávamos indo muito bem com o Senhor e de repente começamos a andar para trás, a retroceder. E o problema vem para nos alertar e dizer, olha aí, como você está sendo. Né? Então, é como se Deus estivesse nos provando. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3 diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É através das provações, das adversidades, das tribulações, que quando nós formos exercitar e exercer a nossa fé, é que Deus vai permitir com que a paciência em nós, né, venha a ser produzida e que nós venhamos então nos parecer mais ainda com o Senhor. Então, meu amado, minha amada, eu não sei o contexto da tua vida hoje. Às vezes você está enfrentando um problema no qual você não imaginava que estaria enfrentando, ou você está cansada de lutar com essa mesma situação. Peça ao Senhor nessa noite para que Ele te mostre o que Ele quer fazer em você nessa caminhada. Peça para que Deus revele ao seu coração qual o objetivo dele permitir essa adversidade. Ele está chamando a sua atenção, ou Ele está fazendo você mesmo entender quem você está sendo? Amém? Esteja sensível à voz do Senhor. Uma terceira coisa que o Senhor pode fazer quando o problema vem e nos assola, venha nos afligir, é de que Deus pode usar o problema para nos corrigir. Existem lições nas nossas vidas que nós só vamos aprender quando nos deparamos com problemas. Como eu já disse, sendo aqui bem sincera, sem nenhum tipo de máscara, nós temos uma tendência muito forte de sermos teimosos, de insistirmos no erro, de negarmos, né, de que estamos ainda com uma postura errada. Existe uma justiça própria em nós que nos impede muitas vezes de reconhecermos que estamos errados, que nos impede de agirmos diferente. Às vezes a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso coração, ele é ministrado durante uma palavra, durante uma pregação, mas na prática, no dia a dia, a gente acaba por protelar
e por achar que não há tanta assim necessidade de mudança. E o Senhor muitas vezes Ele permite com que o problema venha para Ele nos corrigir. Às vezes só nos arrependemos de algo, né? Só aprendemos o valor que algo tem, seja saúde, seja dinheiro, seja família, profissão, ministério. Nós só vamos aprender o valor de algo quando perdemos. Essa é uma triste realidade. E isso não é característica do grupo A ou grupo B. Isso é uma característica de nós, seres humanos. Muitas vezes, olha, inúmeras vezes, nós só valorizaremos aquilo que Deus nos deu depois que perdemos. Sabe, e aqui está um alerta para você nessa noite. Pode ser que o Espírito Santo está te dizendo isso, te dando uma nova oportunidade para que você venha valorizar o que Deus te deu agora, hoje, domingo. Que dia é hoje? Estou perdida no tempo. Dia 24 de janeiro de 2021. Pode ser que Deus esteja aí te abrindo os olhos, te chamando a atenção, te dando essa dica, para que você não perca aquilo que Ele te deu. Para que você mude, para que você corrija a sua postura, o seu posicionamento hoje. E não venha perder e dar valor só depois que perdeu. É tão triste isso, não é? É tão difícil quando a gente cai em si. Poxa, olha, eu tinha uma saúde tão boa, se eu tivesse agido diferente. Nossa, eu estava com o dinheiro guardado. Eu tinha dinheiro para fazer isso. Se eu tivesse pensado diferente. Se eu tivesse agido diferente. Nossa, eu tinha uma família estabelecida. Deus já tinha me dado um casamento, filhos. Se eu tivesse mudado a postura que eu protelei por tanto tempo, eu poderia estar com a minha família ainda hoje. Se eu tivesse mudado a minha postura, a minha forma de lidar com as coisas, eu poderia estar no ministério ainda. São tantas as coisas que nós passamos a valorizar depois que perdemos. Não permita com que isso aconteça com você. Mas caso isso tenha acontecido com você, se essa palavra não está sendo mais para te advertir, mas para te abrir os olhos daquilo que você perdeu e começar a valorizar, peça perdão ao Senhor, se arrependa, mude a sua postura. O Senhor é misericordioso e bondoso para te fazer retornar, para te fazer receber a restituição daquilo que você perdeu. Amém? Em nome de Jesus. Abra comigo em Salmo 119, versículos 71 e 72. Olha só o que o salmista colocou. Foi-me bom. Olha só que reflexão que esse homem chegou. Salmo 119, 71 e 72. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Aqui o salmista, ele identifica que foi bom ele ter passado pelo problema. Foi bom ele ter sido afligido, porque dessa maneira ele aprendeu. Como eu disse, muitos de nós só vamos aprender em meio à dor. É como aquela criança que enquanto o pai não corrige, né? Enquanto o pai e a mãe não tomam uma postura enérgica de correção, o filho não aprende. Muitas vezes nós, como filhos do Senhor, precisamos ser corrigidos através dos problemas, para valorizarmos aquilo que o Senhor está nos dando. Amém? Uma outra situação que Deus pode usar o problema a nosso benefício, é de que Deus pode usar os problemas para nos proteger. Você já pensou nisso? Que o problema ele pode vir para te proteger. Ah, pastora, não. Isso é antagônico. É muito contraditório. Não, mas muitas vezes pode acontecer. Um problema, muitas vezes ele pode ser uma bênção disfarçada de problema. É uma bênção, mas que vem com cara de problema. É uma bênção, mas que vem com cara de destruição. É um livramento, mas que vem com cara de adversidade, disfarçadamente.
e impede de ser prejudicado em algo muito mais sério. Uma certa vez eu li acerca de um homem, um testemunho de um homem em um dos livros que eu li, esse ano de 2021, de que ele foi convidado pela gerência da empresa onde ele trabalhava a fazer um negócio ilícito. Ele faria uma transação ilícita, mas que traria muitos benefícios para a empresa, ele receberia lucros também, mas era errado, era contra a lei. E aquele homem cristão, ele entrou num conflito, né, de caráter ali mesmo, com a palavra, de princípios em relação àquele pedido que aquele gerente fez. E ele então decide renunciar ao seu cargo e não fazer aquilo que ele estava fazendo, que ele tinha sido pedido, né, pelo gerente para que ele fizesse. Qual foi o resultado? Ele foi demitido. E ele então perdeu o sustento da sua família. E ele passou dias com muita dificuldade, porque eles conseguiram arrumar uma maneira pelo qual ele fosse demitido com justa causa. E ele não pôde então ter direito a benefícios algum. O testemunho conta que 1 ano depois, aquela empresa que insistiu no erro, conseguiu uma outra pessoa para que fizesse aquilo que aquele gerente queria. E acabou vindo à tona, vindo às claras. A justiça ficou sabendo, os policiais ficaram sabendo, a mídia ficou sabendo. E aquele rapaz que aceitou a proposta do gerente acabou sendo preso. Ou seja, a demissão daquele rapaz que estava falando do testemunho, 1 ano atrás, parecia um problema, mas na verdade era um livramento disfarçado. Porque se ele tivesse aceitado a proposta de fazer o errado, 1 ano depois ele seria preso. Mas porque ele decidiu não errar, ele foi demitido e passou por um pequeno prazo de tempo com dificuldades financeiras. E agora me diz, o que você preferiria? Passar dias de aperto financeiro ou ser preso? Então, muitas vezes, Deus permite com que os problemas venham, mas, na verdade, Ele está nos protegendo. Ele está nos impedindo com que ciladas se armem contra nós. Você consegue lembrar de José, filho de Jacó? Lembra da história deles? A gente sempre fala muito sobre José aqui na igreja. É um tema que a gente gosta, né? Principalmente o Reginaldo prega muito sobre José. E quando a gente percebe o que os irmãos de José fizeram para Jacó, a gente pensa que foi uma injustiça enorme e que aqueles irmãos destruíram a vida de José. Que aqueles irmãos destruíram a alegria do pai dele, de Jacó. E acabaram com a vida daquele jovem. Mas sabe, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando a história muda, depois de José sofrer muitas injustiças, depois de José ser levado como cativo, como escravo para o Egito, sofrer injustiças na casa de Potifar, ser acusado injustamente, ser preso, sofrer ali na prisão também, ainda escravo, longe do seu pai, longe da sua família, da sua língua, da sua pátria, sozinho. O Senhor muda a história de José e o coloca como governador do Egito. E lá no versículo 50, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, José diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Na verdade, toda a tribulação que José passou era uma bênção disfarçada para o povo de Israel. Só que no primeiro momento eles não entenderam. Sabe, isso aqui me traz uma nova lição sobre os problemas da vida, que às vezes eles acontecem e nós não vamos ter a resposta sobre eles naquele momento. Vão se demorar dias, meses, às vezes até anos, para que possamos entender o que Deus queria com aquilo. Mas no momento oportuno por Deus, Ele vai revelar a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Então não se desespere se o problema vier. Se a dificuldade, se a enfermidade, se a dificuldade financeira, o problema familiar,
profissional, ministerial, não sei em que âmbito da tua vida. Não se desespere quando o problema vem. Se você está certo com Deus, está tudo correndo bem, você não entende o porquê, calma. Pode ser que esse problema seja apenas uma bênção disfarçada, um livramento com cara de tempestade. Amém? E por último, Deus pode usar os problemas para nos aperfeiçoar. Problemas, quando respondido corretamente, eles são construtores de caráter. São nas dificuldades que Deus trabalha o nosso caráter. Nos faz fortes, nos faz com que sejamos homens e mulheres de fé, de perseverança, homens e mulheres de palavras, sim, sim, não, não, homens e mulheres íntegros, jovens íntegros. Deus muitas vezes usa os problemas, as adversidades da vida para aperfeiçoar o nosso caráter. Sabe por quê, meu irmão? Presta muita atenção nisso. Deus está muito mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Para o Senhor, muito mais importante para Ele com que você se torne uma pessoa de caráter íntegro do que você tenha uma vida de conforto, de privilégios. Para Ele isso é muito mais precioso, muito mais valioso, muito mais importante. E o seu relacionamento com Deus e o seu caráter são duas coisas que você vai levar para a eternidade. Seus bens você não vai levar para a eternidade, a sua saúde você não vai levar para a eternidade, as suas conquistas, os seus sucessos nesta vida você não levará com você na eternidade. Agora a sua intimidade com Ele e o seu caráter você vai levar. Então, permita com que Deus trabalhe em você. Romanos capítulo 5, eu queria que você abrisse comigo. Romanos capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo coloca sobre isso. Romanos 5, versículo 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência, ela produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Deixa o Senhor aperfeiçoar o seu caráter. Ele está trabalhando em você. Não tem sido essa a sua oração? Senhor, me faz ser semelhante a Ti. Não tem sido essa a sua oração? Senhor, eu quero parecer-me contigo. Eu quero melhorar esse ano. Eu quero começar o ano 2021 com um caráter transformado. Eu quero abandonar defeitos. Eu quero abandonar posicionamentos e atitudes que não contribuíram para que eu me tornasse um homem ou uma mulher de Deus em 2020. E aí, querido, querida, pode ser que Deus permita com que as adversidades venham, com que os problemas venham, para trabalhar o seu interior, para trabalhar o seu caráter. Então, no momento que a angústia, a adversidade, a aflição chegar, não se desespere, mas pelo contrário, peça ao Senhor para te mostrar o que está acontecendo. Peça ao Senhor no seu momento de intimidade com Ele, no seu momento de oração: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor está fazendo através dessa situação. Tem algo que o Senhor quer me ensinar? Tem algo que eu preciso mudar? É algo que o Senhor quer que eu valorize? É algo que o Senhor quer que eu passe a fazer a partir de agora? Me ajuda a entender os teus caminhos. Me ajuda a entender o que está acontecendo. Não permita com que o seu coração fique ranzinza, murmurador, magoado com Deus ou magoado com as circunstâncias, com pessoas. Não. Tire benefícios das adversidades. Tire benefícios das tribulações que possam se chegar na sua vida. Amém? Esse é o ponto central dessa mensagem. O Senhor quer nos ensinar. Deus está trabalhando a nossa vida,
mesmo quando nós não reconhecemos que Ele está. Às vezes é muito difícil, mas se nós permitirmos, Ele vai nos transformar. Então, ao invés de ser um dificultador do trabalho de Deus, seja um cooperador, ainda que você não esteja entendendo nada. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito. Você não precisa entender completamente a situação e o que Deus está fazendo, mas você pode permitir com que Ele faça. Você pode dizer para Ele: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu vou me firmar naquilo que eu sei. Eu sei que o Senhor tem todas as coisas no seu controle. Não foi isso que nós cantamos aqui? Tens o controle de tudo em tuas mãos. O Senhor tem o controle da minha vida, da minha casa, da minha família, da minha saúde, das minhas finanças, do meu ministério. Nada foge das mãos do Senhor. Nada foge do seu olhar. Nada foge do seu controle. Sabe, nós precisamos meditar sobre a soberania de Deus. Se eu e você realmente acreditamos que Ele é um Deus soberano, porque a palavra soberano é aquele que está sobre todas as coisas e que governa todas as coisas. E se esse pensamento é real na tua vida, se é isso que você pensa sobre Deus, você precisa então aquietar o teu coração e lembrar: Ele está no controle, Ele está governando. E eu vou permitir com que Ele governe, eu vou permitir com que Ele conduza, e eu vou ser cooperador da obra dEle na minha vida. Amém? Vamos orar sobre isso? Peça ao Senhor para que te ajude a ter calma, como nós acabamos de ler aqui em Romanos, quando Paulo nos diz que a tribulação gera em nós paciência, perseverança, esperança. Peça para que Deus te ajude com que essas coisas sejam geradas no teu coração. Não se desespere, meu irmão, minha irmã. Não entre em desespero. Aquieta a tua alma em Deus. Deixa Ele trabalhar em você a teu favor. Amém? Coloca aí na tua casa, a mão no teu coração. Pensa na situação aí adversa na qual você tem vivenciado e que você está chateado, chateada. Sabe, o problema ele chega, essa palavra não quer dizer para que vai querer nos isentar de estarmos entristecidos e chateados, mas quer nos isentar de sermos murmuradores, questionadores, magoados com Deus. Essa palavra é para nos trazer ânimo, para que Deus permita, para que nós venhamos permitir com que Deus trabalhe em nossa vida. Vamos orar? Pai querido e santo, eu quero nessa noite interceder pela minha vida e pela vida da igreja do Senhor, principalmente a igreja, Senhor, do Senhor estabelecida aqui em Guará. Cada irmão e irmã tem enfrentado problemas distintos, adversidades e dificuldades particulares, familiares, problemas no âmbito, Senhor, da saúde. Outros, meu Pai, nas finanças, na família, no casamento, no ministério, na vida profissional, estudantil. É minha oração, Pai, é para que o Senhor venha nos aquietar a alma nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em nós. Ajuda-nos a lembrarmos, meu Pai, esta verdade. Não nos permita, Senhor, desesperar. Não nos permita perdermos o foco. Não nos permita, Senhor, nos tornarmos murmuradores, questionadores, ó Pai. Mas que estejamos todos, em nome de Jesus, confiantes de que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Ainda que o choro dure uma noite inteira, ainda, meu Pai, que o deserto esteja longo, a alegria ela vem pela manhã. E o Senhor pode nos trazer, meu Pai, o livramento, a vitória. Pai,
Pai, não nos permita impedirmos o Teu agir em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos Teus cooperadores. Ajuda-nos a entender os Teus sinais. Ajuda-nos, ó Pai, a nos voltarmos a Ti se o Senhor estiver chamando a nossa atenção. Ajuda-nos, meu Pai, a mudarmos o rumo. Mudarmos, meu Pai, o caminho, se o Senhor estiver nos advertindo a mudarmos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, meu Pai, a termos a revelação de quem estamos sendo. Possamos então mudar as nossas condutas e posicionamentos. Ajuda-nos, meu Pai, a percebermos quando, na verdade, o problema é apenas uma bênção disfarçada, ou é um trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar o caráter. É o que nós te pedimos nesta noite, crendo, Pai, de que o Senhor está ouvindo nossa oração, e crendo também que o Teu Santo Espírito nos ajudará nesse período, Senhor, de dificuldade. Nos ajudará, Senhor, a nos aquietarmos e a confiarmos em Ti, em nome de Jesus. Pode cantar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Jesus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, no Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. Eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a Sua mão me levantará.
eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh Jesus, esse é o nosso clamor essa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Se você deseja isso, coloca a mão no seu coração e peça para Ele: aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Esse é o nosso pedido, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu quero te convidar a estarmos orando por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, né? Para que você, como igreja do Senhor, tenha a oportunidade, o privilégio de, junto com a gente, estarmos intercedendo pelos nossos irmãos, principalmente nós aqui de Guará. Vamos orar? Pai querido e santo, nós colocamos a tua igreja em tuas mãos, colocamos a vida de cada irmão, de cada irmã. Pai, colocamos aqueles que se encontram, meu Deus, neste momento, Pai, nesse período em que estamos diagnosticados positivos para o Covid, que o Senhor, ó Pai, possa estar trazendo cura, possa estar, meu Pai, trazendo paz, quietando a alma, o coração de cada um deles, tirando o medo, a preocupação, Senhor, trazendo cada dia mais responsabilidade, meu Deus, no período em que estiver, meu Pai, de quarentena, de isolamento. Pedimos pelos nossos familiares, pelos irmãos aqui da igreja que são do grupo de risco, pedimos para que o Senhor esteja protegendo a todos nós. Guarda-nos, livra-nos do mal, protege os nossos familiares, meu Pai, aqueles que têm algum tipo de comorbidade ou que são idosos, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, blindando a saúde de cada um deles. Deus, e providencia para que muito em breve, Pai, todos possamos ser vacinados, possamos estar, meu Pai, nos sentindo mais seguros e possamos em Ti vencer, meu Pai, esse tempo adverso. Nós colocamos não somente a igreja de Guará em tuas mãos, mas colocamos a igreja, Senhor, dos distritos de Ituverava, da 5ª região eclesiástica, meu Pai, de todo o Brasil e mundo. Não somente a igreja metodista no Brasil, mas, meu Pai, o povo que te serve, meu Pai, e com a complexidade do povo brasileiro, meu Deus, e de toda a humanidade que tem sofrido com esse vírus. Nós intercedemos e pedimos, meu Pai, clamamos por cura e por livramento, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Terça-feira, nós estaremos novamente com o nosso culto online às 20 horas. E eu quero te então convidar para que você se programe, para que um pouco antes das 8 horas você já esteja pronto, de frente aí da sua televisão, computador ou celular, com a sua Bíblia em mãos, para juntos estarmos estudando a palavra de Deus no nosso culto de ensino. Amém? Qualquer coisa que vocês precisarem, pode nos chamar pelo WhatsApp, pelo telefone, nós estamos aí à disposição de vocês. Deus os abençoe, até terça-feira, graça e paz.